Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui no nosso projeto Estudae. Eu sou a professora Ludmila Furtado e nós vamos conversar um pouquinho sobre o reino animal hoje, né? Um reino muito interessante, até porque nós, seres humanos, estamos dentro desse reino, né? Nós somos animais, tá? Todos nós, todos os seres humanos somos animais, estamos dentro desse reino animal. Tá? Fazemos parte desse reino enorme, tão interessante, tão complexo, que é o reino animal. E hoje a gente vai iniciar, né, fazer uma pequena introdução desse reino. Vamos falar um pouquinho dos filos, tá? E das características gerais desse reino, tá? Que é tão interessante para todos nós. Então, eu os convido a ficar conosco, tá? A estudar, a prestar atenção na nossa aula, que vai ser uma conversa bastante objetiva, tá? E bem simples, para que a gente consiga sair com êxito aqui, que vocês entendam, tá? O que a gente passar hoje na nossa aula. Lembrando que é importante que vocês tenham assistido às aulas anteriores, né, pessoal? Nós já falamos sobre conceitos básicos da biologia, nós já falamos sobre o reino Monera, sobre o reino protista, o reino fungi e o reino das plantas, tá? O reino plantae. E aí, para que vocês consigam seguir o fio da meada, é importante que vocês assistam às aulas anteriores, caso vocês ainda não tenham assistido, e se já assistiram também, eu os convido a dar uma revisada, tá? É importante que vocês tenham assimilado as características e os conteúdos que a gente já trabalhou até hoje, tá? Então, iniciando, né, hoje o nosso reino animal, né, nós vamos falar um pouquinho das características gerais, né, e também dos filos do reino animal, tá? As características principais desses filos, que são bastante, tá, pessoal? Já adiantando aqui para vocês que nós temos muitos filos nesse reino animal. E lembrando, né, a gente tem ali a classificação, né, os domínios, né, e as classificações dos reinos. E dentro do reino animal nós temos o filo. Então a gente tem o reino e o filo, tá? O filo fica abaixo do reino, tá? Então a gente tem uma classificação mais abrangente, que são os reinos, no caso aqui o reino animal, e dentro do reino animal nós temos os filos, tá, pessoal? Que a gente vai falar um pouquinho, tá, sobre cada um dos filos do reino animal. Então, pessoal, a área da ciência que estuda o reino animal, que estuda todos os animais, é chamada de zoologia, né? Quem for aí se interessar, quem for tentar cursar o curso de ciências biológicas, curso de biologia, vai estudar bastante, né, essa área que é a zoologia. É uma área muito abrangente, né, até porque tem muitos filos. Nós temos muitas espécies de animais, muitos filos de animais, né? E aí é uma área da ciência muito abrangente. Então a gente vai ter aí, para quem escolher biologia, assim como eu escolhi, vai ter uma gama de disciplinas aí que aborda zoologia, né? E é muito interessante. Então eu já convido aí para vocês que vão tentar vestibular, vão tentar Enem, tá? Está aí uma grande oportunidade para vocês conhecerem, é uma área assim maravilhosa, que é a zoologia. E, pessoal, o reino animal, ele possui, é o reino que tem a maior diversidade de seres vivos, né? Principalmente até, como eu falei, tem uma quantidade enorme de filos, né? Possuem características enormes. Então, o reino animal, ele possui características que os fizeram se adaptar a diferentes ambientes da Terra, né? Seja um ambiente mais frio, mais quente, um ambiente alto, baixo, né? Então, em todo lugar da Terra, nós observamos animais, né? E muitas vezes a gente observa o animal e nem sabe que está observando um animal. Então, é por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho dos filos, tá? Então, em todo lugar, praticamente do planeta Terra, a gente encontra algum tipo de animal, tá? Todos os animais, pessoal, eles são eucariontes. Todos os animais, eles possuem célula eucariótica. Aquela célula mais complexa, que possui uma carioteca, né? Um núcleo que fica envolto, que envolve, né, o material genético daquela célula, daquele ser vivo. Então, todos os animais, eles possuem célula eucariótica, tá? Com várias organelas que têm várias funções, tá bom? E todos os animais, pessoal, são seres vivos multicelulares, tá? Não tem animal que possui somente uma única célula, não é ser unicelular. Todos os animais são pluricelulares ou multicelulares, são formados por várias células, pela união de várias células, tá?
Todos os animais também, pessoal, são seres heterótrofos. Todos os animais, eles precisam de outro ser vivo ou de outra matéria orgânica para sintetizar o seu alimento, para se alimentar, para gerar energia, né? Eles não são seres autótrofos como as plantas. Então, os animais são seres heterótrofos, tá? Os animais, eles possuem, pessoal, uma organização celular. Por serem seres pluricelulares ou multicelulares, as células se organizam, né? Elas se juntam e elas se juntam a um ponto de formar o que a gente chama de tecidos, tá? As células geralmente que se juntam formando um tecido são células que têm funções semelhantes, tá? Então elas se juntam formando o que a gente chama de tecido, tá? Então a gente diz que os animais eles já possuem tecidos verdadeiros. E isso auxilia bastante quando eu falo de complexidade do organismo. Então, as células, a junção das células, elas formam os tecidos. E, por sua vez, os tecidos podem formar órgãos. Os órgãos formam sistemas e os sistemas formam, então, um indivíduo. Isso a gente está falando dos animais mais complexos, né? Mas nem todos os animais possuem órgãos, tá? Que é a junção de tecidos. Mas todos os animais possuem tecidos, que é a união das células, tá? Por serem pluricelulares ou multicelulares, tá bom, pessoal? Os animais também, ele possui blástula, pessoal. O que é blástula? Blástula, pessoal, é uma fase do desenvolvimento embrionário, tá? A diferenciação, a primeira diferenciação celular no embrião. Quando a gente tem a fecundação, né, do gameta masculino e do gameta feminino, a gente tem a formação de um zigoto. O zigoto, depois que ele é formado, ele começa então a se dividir através de mitoses, né, de divisões celulares. E aí ele se divide, aumentando o quantitativo dessas células e forma então a blástula, tá? Que é a primeira diferenciação celular, onde a gente consegue observar duas células diferentes com funções diferentes, tá? Então, os animais, eles têm a presença de blástula, eles têm a formação da blástula no seu embrião, tá? A sua reserva energética é o glicogênio, né? Assim como lá nos fungos, né? A sua reserva energética é o glicogênio e eles podem ter celoma, né, pessoal? Alguns animais têm, outros não, mas geralmente os animais têm. O que é celoma? É a cavidade, pessoal, que protege a cavidade interna dos animais, né? Ela é muito importante para essa proteção, como, por exemplo, de órgãos, tá bom? Essas são e outras, né? A gente vai falar mais também, ainda tem mais características, mas essas são as principais, as características básicas dos animais, né? Além disso, os animais, principalmente por serem diversos, né? Por terem características diversas, eles possuem tanto reprodução sexuada quanto a assexuada, mas a sua principal reprodução é a assexuada e geralmente, pessoal, envolve a formação de gametas, tá bom? A fecundação, ela pode ser interna ou externa, ela pode precisar da água ou não, né? Ela pode ser, como por exemplo, dos peixes precisa da água, né? E pode ser interna, como dos seres humanos, né? O sexo, ele pode ser, o animal, ele pode ser dioico, né? Ou monóico, dioico. Então, eu tenho um animal que é feminino e eu tenho um animal que é masculino, né? A gente chama de dioico. Então, pode ser monóico, né? Que no caso são os hermafroditas, onde a gente não precisa de um sexo feminino ou do masculino, né? O animal possui ambos os sexos, tá? E, geralmente os animais, a gente observa uma cefalização, né? Que é a formação da cabeça, que é importantíssimo, pessoal, para o desenvolvimento dos sentidos. Isso faz com que os animais eles sejam seres muito evoluídos com relação a se proteger de predador, com relação a captar informações do ambiente. Então, essa cefalização, essa formação da cabeça que a gente observa nos animais de maneira geral, é muito importante para isso, tá bom? Segmentação também, né? A gente observa a segmentação do corpo, então a gente divide os animais em partes do corpo, né? Que cada um tem a sua função, tá? E também a gente observa a formação de uma estrutura esquelética, né? Que está relacionada ali com a estrutura, né? Com a
a segurança, né, do corpo do animal, com a sustentação do corpo desse animal. Então, a gente observa que os animais não são mais, tem uma estrutura maior, né, uma estrutura esquelética que ajuda a sustentar esse corpo, e aí esse esqueleto ele pode ser hidrostático, pode ser um exoesqueleto ou um endoesqueleto, vai depender do filo, vai depender das características desse animal, tá bom? A gente vai ver isso também mais na frente especificamente. E aí, a outra característica muito importante dos animais é que eles possuem um sistema digestório, né? Não é uma digestão extracorpórea, como a gente viu lá no fungo, né? Nos fungos, mas é um sistema mais complexo para digerir, né? De digestão, de obtenção de energia, né? E esse sistema, ele pode ser completo ou incompleto. A gente vai também estudar a variação de acordo com os filos, tá bom? E aí, pessoal, também outro sistema muito importante que a gente observa nos animais, de forma geral, é o sistema circulatório, né? Ele é muito importante. A maioria dos animais, eles possuem um sistema circulatório, que pode ser aberto ou fechado. Nós temos animais que não têm sistema circulatório, mas a maioria tem. Aí, às vezes, pode ser aberto ou pode ser um sistema circulatório fechado, tá? Nós também possuímos sistema respiratório, que pode ser cutâneo, branquial, pulmonar ou traqueal, também dependendo do filo. A gente vai analisar isso mais profundamente em cada filo. E um sistema excretor, né, que pode ter por protonefrídeos, que são rins mais atrofiados, né, que a gente chama de protonefrídeos, néfros, né, formados por néfrons de flama. A gente pode ter canais excretores mais simples, a gente pode ter metanefrídeos, glândulas antenais ou glândulas coxais, tá bom? Além de túbulos de Malpighi, no caso dos seres humanos, né, dos animais um pouco mais desenvolvidos, um pouco, não é nem desenvolvidos, perdão pela palavra, um pouco mais complexo, né, a gente tem aí a formação dos rins, tá bom? Que também são formados por néfrons, tá? E a excreta nitrogenada, ela pode ser tanto a amônia como a ureia, como o ácido úrico. Então, a gente vai ver de acordo com a acidez, né? Com a toxicidade, na verdade. Então, a amônia, ela é muito tóxica, né? A ureia, ela é um pouco menos tóxica do que a amônia, então, dependendo da característica desse filo, dependendo da característica até do meio que esse animal, ele vive, é mais interessante ele excretar, né? Amônia, ureia ou ácido úrico. Então, a gente vai analisar isso de acordo com cada característica dos animais, tá? E aí, os filos, pessoal, finalmente entramos nos filos, né? Eu vou falar de maneira bem superficial, citando, né, todos os filos do reino animal, tá? Então, o filo mais simples que nós temos são os poríferos, que são as esponjas. A professora, como a gente pode ver aí na figura, ó, que está do lado de vocês, os poríferos são animais, as esponjas são animais, professora? Sim, as esponjas que a gente vê lá no fundo do mar, né? O Bob Esponja, mas as esponjas que a gente vê no fundo do mar, como nessa imagem que vocês estão vendo, pessoal, são animais, tá bom? Os poríferos são animais, são os animais mais simples, é o filo mais simples do reino animal, mas são animais. O segundo filo, pessoal, que nós temos são os quinidários, que são os corais, são as águas vivas, tá bom? Também são animais, tá bom? Conhecidos aí pelas urticárias, né? E bem, na verdade, bem conhecido por nós, né, pelos seres humanos já. E nós temos também as planárias, né, que está dentro do filo dos plateumintos, que são aqueles vermes mais achatados. Também a gente não tem um costume de observar eles por aí, mas a gente sabe que existem esses vermes achatados, que parece que eles têm 2 olhinhos, né, que a gente também vai estudar isso mais na frente, a estrutura dos plateumintos, a estrutura das planárias, são as principais representantes desse filo plateuminto, tá? Nós temos também os nematóides, né, que são as lombrigas, tá bom, pessoal? São os principais representantes, são as lombrigas, bem conhecidas também, né, que vivem às vezes dentro do animal, vivem dentro do ser humano, né? Nós temos os anelídeos, que são as minhoquinhas, todo mundo conhece, né, formado por vários anéis, por isso são chamados de anelídeo. A gente parece, né, quando a gente observa que a minhoca é formada por vários anéis, então por isso são chamados de anelídeo. Nós temos os artrópodes, né, pessoal, que eu acho que junto com os cordados são um dos maiores filos, né? Os artrópodes têm uma diversidade imensa de representantes, né? Vai desde os insetos, que aí é um subfilo gigantesco, né? Os insetos, os crustáceos, né? O caranguejo, pessoal, é um crustáceo, é um artrópode, tá?
tá bom? As aranhas e assim vai, tá? O próximo filo são os equinodermos, né? As estrelas do mar, os ouriços do mar. A gente pode ver aí na figura bem conhecida aqui no nosso litoral maranhense, né? Aqui nas praias de São Luís, a gente observa aquelas bolachas do mar, que a gente também chama aqui de bolachas do mar. Eles são animais, tá, pessoal? Também são animais, estão dentro do reino animal e eles fazem parte do filo equinodermo, tá? E por último, e não menos importante, está os filos dos cordados, né? Os animais que possuem notocorda, que é uma estrutura evolutiva muito importante, né? Para que essa espécie, para que esse filo fosse diversificado, para que esse filo tivesse vários subfilos, né? E dentro dos cordados estão os subfilos dos peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos, né? Lembrando que os seres humanos estão dentro dos mamíferos por possuírem glândulas mamárias, né, pessoal? E a gente vai estudar especificamente cada um desses subfilos, tá? E lembrando que todos esses, pessoal, estão presentes, são filos dentro do reino animal, tá? E aí, aqui eu trouxe, pessoal, um cladograma para vocês, que está um pouquinho pequeno, mas dá para vocês observarem, né? Eu trouxe aqui todos os filos para vocês. Aqui tudo pertence ao reino animal, né? Então, aqui eu consigo colocar desde os poríferos, tá, pessoal? Desde os poríferos, que é o mais simples, né, que eu falei para vocês. Aí eu venho com os quinidários, os plateumintos, nematodas, moluscos, anelídeas, artrópoda, equinodermo e os cordados. É engraçado, pessoal, que aqui a gente tem um cladograma, né? E no cladograma a gente sempre esquematiza o cladograma com relação à proximidade, né, dos seres vivos. Então, vocês observam que nesse cladograma que os equinodermos, as estrelas do mar lá, as bolachas do mar, elas estão mais próximas de quem? Dos cordados, né? E quem são os cordados? Os mamíferos estão dentro desse filo, né, dos cordados. E a gente observa, então, aqui, ó, umas características incomuns, como a metameria, né? A gente observa que ambos são deuterostômios, né, celomados. Então, a gente observa uma certa semelhança dos equinodermos com os cordados, tá? É bem interessante essa observação quando a gente começa a estudar especificamente cada filo, né? Então, aqui a gente observa na base, né, do nosso cladograma, a gente observa as características que são semelhantes de todos os filos do reino animal, né? A multicelularidade, o desenvolvimento embrionário, né, com a formação da blástula, como nós falamos, né? Então, existem características, né, aqui na base que são comuns a todos os filos do reino animal. Tá bom? E aí, pra gente finalizar a nossa aula de hoje, tá? Que a gente falou um pouquinho, bem superficialmente sobre o reino animal. Lembrando que mais na frente nas nossas aulas a gente vai ter mais informações específicas de cada filo, né? E de cada subfilo, tá bom? Então, a gente vai fazer a nossa primeira questão de hoje, que diz o seguinte: qual das seguintes características não é comum a todos os animais? Letra A. Seres eucariontes, ele quer não. Aqui não é característica de todos os animais. Todos os animais possuem células eucariontes. Então, a letra A está correta. Células são seres multicelulares, né? Que tem mais de uma célula. Sim, é uma característica comum de todos os animais, né? Que estão no reino animal. Letra C. Seres heterótrofos? Também sim. É uma característica comum de todos os animais. Todos os animais são heterótrofos, tá? E letra D. Possuírem celoma? Não, pessoal, nem todos os animais, eles possuem celoma, tá? Alguns animais, eles vão ser chamados de acelomados, tá? Então, a questão correta da nossa primeira questão é a letra D. Ainda nem todos os animais, os mais simples, geralmente não possuem celoma, são chamados de seres acelomados, tá? E para finalizar aqui a nossa segunda questão, acredito que ainda tenha mais uma questão, não sei. Vamos fazer então a segunda questão. Qual das seguintes opções descreve corretamente a nutrição dos animais? Letra A. Os animais são autótrofos? Não, né, pessoal? As plantas são autótrofas, né? Os animais são heterótrofos. São quimioautótrofos? Também não.
né? São fotossintetizantes? Muito menos, né? Não, nenhum processo autótrofo os animais fazem, né? Nós não realizamos os animais de maneira geral. Então, só pode ser a nossa letra C. Todos os animais são seres heterótrofos, tá? Eles precisam de outro organismo, tá? De outra molécula, de outra matéria para obter a sua energia, tá? Então, pessoal, a gente já tem mais uma questão, a terceira questão, e é a última, acredito eu. Então, vamos lá. Qual filo animal é caracterizado por possuir células urticantes, né? Que são chamadas de quinidócitos. Aí só o nome já diz, né, pessoal? As células urticantes são bem conhecidas nos nossos quinidários, né? No filo quinidário, lá nas nossas águas-vivas, etc, tá? Então, a resposta correta é a nossa letra B. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui nessa aula, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante, estudem bastante e eu os vejo na próxima aula. Tchau, tchau!